Queridos, a paz do Senhor. Quero falar um pouquinho hoje sobre 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 1 até o versículo de número 3. A glória de Deus aparece. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. E o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, curvaram-se como rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A Bíblia está falando aqui sobre que a glória do Senhor desceu quando Salomão ele ofereceu sacrifício ao Senhor. A Bíblia fala que Deus ele derramou a sua glória, ou que ele aceitou o sacrifício de Salomão. Porque para a glória de Deus descer, aonde o povo que é chamado de povo de Deus está, é necessário que Deus aceita o sacrifício. Porque se Deus não aceita o sacrifício de um povo que, como Deus disse, que chama pelo meu nome, então a Bíblia deixa claro que Deus não recebe, e quando Deus não recebe, Ele não faz presente. Deus só faz presente, a sua glória é descida, a sua glória aparece, como está escrito aqui, quando Deus aceita o sacrifício das pessoas. Ou seja, da igreja. Naquele tempo era Israel, o povo de Israel. Todo mundo conhece, todo mundo sabe a respeito de Israel. Então a Bíblia fala que Salomão era o rei desse dia. E eles ofereceram sacrifício a Deus. E Deus, aceitando o sacrifício que eles ofereceram a Deus, então a Bíblia está nos falando que a glória de Deus aparece. Por que a glória de Deus aparece? A glória de Deus aparece porque Deus aceitou o sacrifício. E aí a Bíblia diz que como Deus aceitou o sacrifício, a glória do Senhor encheu a casa. Por quê? Porque desceu do céu fogo, e então consumiu o holocausto, significa que Deus aceitou o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Que casa? O Senhor recebeu o sacrifício que foi lhe oferecido, então, para mostrar para Israel, para o rei que ele havia recebido, então desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e a glória de Deus encheu a casa, porque Deus aceitou o sacrifício deles. É diferente de quando Deus não manifesta, porque Deus não aceita o sacrifício. A mesma coisa de alguém que oferece um culto para Deus, não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque Deus não recebeu, porque o sacrifício dele foi em vão, Deus não recebeu o sacrifício. Dá para você entender? É isso que a Bíblia está falando aqui. E depois a Bíblia fala que o sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Ou seja, o sacerdote que estava de fora da casa, quando Deus aceitou o sacrifício e que a glória de Deus derramou sobre a casa do Senhor, então os que estavam de fora não podiam entrar, porque a glória era tanto que eles não conseguiam entrar na casa. Por quê? Por causa da glória, porque Deus havia aceitado o sacrifício. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória sobre a casa, curvaram-se como rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Entende agora por que Deus então não manifesta a sua glória? Porque existem coisas que acontecem, que diz que é feito para Deus, e a glória de Deus não é manifesta? Porque Deus não recebeu tais sacrifício.
Então aí Deus não manifesta, a sua glória não desce, a casa está vazia, ninguém sente a glória, as pessoas entram e saem ao mesmo tempo e não tem glória, e ninguém louva, e ninguém curva, ninguém coloca o rosto em terra, porque não houve manifestação, Deus não respondeu. Então aqui está uma prova do que acontece no nosso tempo, que a glória não manifesta, porque Deus não recebe o sacrifício. Está entendendo? Todo sacrifício que Deus pediu, ou que alguém ofereceu para Deus, que Deus manifestou, é porque Deus recebeu. E o sacrifício que a pessoa oferece e que não há manifestação de Deus, é porque Deus não recebe o sacrifício. Entende isso? É isso aí que está falando a Bíblia. Mas a Bíblia está falando que todo Israel, vendo quando o fogo descia e a glória de Deus, do Senhor, encheu a casa, o que eles fizeram? Eles curvaram o rosto em terra, eles se dobraram diante de Deus, eles louvaram, eles adoraram e entenderam que o Senhor é o Senhor que é bom e a sua benignidade dura para sempre, porque ele havia recebido o sacrifício que foi lhe oferecido, e quando ele recebe, então ele manifesta a sua glória. Amém? Fica essa palavra aí, porque o assunto é muito bonito, muito bom, mas se não fica longo o vídeo. Então, é isso aí que a Bíblia nos mostra. Quando Deus recebe o sacrifício, então a glória de Deus ela é manifestada. Até o próximo vídeo.